Você quer saber mais sobre o catálogo Mandela? Antes de tudo, se inscreva no Café Trevoso. Curte esse vídeo. Agora sim eu vou te revelar a verdade. Então eu vou te explicar esse universo aí do Mandela's Catalog. Antes de te pegar desprevenido aí no cinema, que já foi anunciado, né, que vai ter a produção com o Steven Spielberg e o criador original, Alex Kister. E também já estão surgindo agora outros boatos do Cyrus Head e talvez já outras creepypastas entrem na mira aí de grandes produtores independentes. Que é legal, né, traz uma alternativa pro subgênero aí do horror, do found footage. É bem legal e a gente gosta bastante, né? Eu sei que você gosta, hein, que é esquisito, que é alternativo, e bora lá então pro vídeo. Em 2021, um garoto de 17 anos filmou um vídeo no próprio quarto, com os amigos posando para fotos e uma voz robótica narrada por cima, de uma maneira bem estranha. Tô falando de uma série de vídeos chamada Mandela Catalog, ou Catálogo Mandela, né, se eu traduzir diretamente. Começamos então pelo início do seu universo em Overthrone, que é o primeiro vídeo, né, que nasceu de um trabalho de redação de colégio praticamente. A ideia original era só editar então desenhos antigos para ficarem sinistros, e ao postar isso acabou bombando, né? Então Alex Kister, o criador, escritor e produtor dessa série, ele continuou contando essa história daquele universo e filmando a própria casa em Richfield, Wisconsin, junto com seus amigos, né, e virando personagens por meio de fotos estáticas e dublagens. Com zero curso de cinema e zero verba, um adolescente e os seus amigos fingindo, né, que encontraram uma fita VHS por aí, né, com coisas estranhas. Isso funcionou aí melhor então que produção de estúdio, né, porque o amadorismo aqui ele não era uma desculpa, né, ele era o efeito especial praticamente. Where'd you go, Mark? Então as referências deles são bem declaradas, né? Se você entra lá no fandom Mandela Catalog, ele fala que ele se inspirou em Walton Files, em Local 58, em Gemini Home Entertainment. Inclusive eu já citei esses daqui em uma lista de found footage. Então se você quiser conferir aí, entra no meu perfil, dá uma olhada, né? Que são muito bons também. E hoje esse vídeo então virou uma série com mais de 100 milhões de acessos, né? De visualizações. Eles somam então 19 vídeos, né, até o momento, que dão mais ou menos em torno de 4 horas de duração. São diversos vídeos, na verdade, né? Cada um tem uma duração diferente. Alguns tem 20 minutos, alguns tem 3, alguns tem 2, então alguns tem 40, né? Tem títulos diferentes, então eles compõem todo um mistério, todo um universo em volta disso. E claro, né, filmados o quê? Todo um estilo found footage, né, que é câmera na mão, gravador, VHS, aquela estática e glitch, né, que a gente gosta bastante. Eu vou explicar um pouquinho da mitologia, que é a série ela se passa então no fictício condado de Mandela, né, Wisconsin, entre os anos de 1990 e o início dos anos de 2010. E narra a invasão então de entidades sobrenaturais chamados alternates, ou alternativos, né, que é o gótico aí, os punk. Não, mentira, não é não. Então esses alternates, eles torturam aí psicologicamente as suas vítimas, geralmente até elas... E com o objetivo final, então, de assumir as identidades dela, né, como sósias. Então eles são tipo uns doppelgangers, né? Depois eu vou colocar aí a descrição o que é um doppelganger, se você não sabe, é uma cópia. O nome da série, então, ela se referencia ao efeito Mandela, né? Se você não sabe, é um fenômeno que um grande grupo compartilha com as memórias falsas sobre um evento histórico, né? Ou um fato de cultura pop que nunca aconteceu daquela forma. O termo ele foi cunhado por Fiona Brown, após notar que muitas pessoas lembravam, né, que Nelson Mandela teria morrido na prisão nos anos de 1980. Só que ele fala assim em 2013, então as pessoas tinham uma memória que não existia. É isso. Então, os alternates eles são entidades, eles funcionam como uma consciência coletiva. Seres humanoides que geralmente com características físicas anormais, né, com a habilidade de imitar pessoas para se infiltrar entre elas, enquanto caçam a pessoa cuja forma eles querem copiar, né, que eles querem assumir. Então eles caçam essa pessoa, né, de uma maneira bem sinistra. O método então é psicológico, eles causam uma condição chamada MED, que é Metaphysical Awareness Disorder, né, que é o transtorno de consciência metafísica. Provocado então pela exposição a informações verbais que não deveriam ser conhecidas. Segredo, bem segredo, que deixa maluco. Metaphysical Awareness Disorder is a severe mental illness that has seen a sudden return in recent months. MAD is the result of exposure to verbal information that is not desired to be known. The rate of death by suicide in patients diagnosed with MAD is 97%. But don't worry, the remaining 3% makes it worth trying to reverse the delusion. Avoiding development of MAD is the first step to being safe. It is recommended to avoid excessively frequent religious practice, as well as any belief in unnecessary philosophical implications.
Always remember that looking after your friends, family, and loved ones is a key factor for maintaining mental stability. Então, depois de encurralar essa vítima, né, psicologicamente, encher o saco dela, eles induzem essa pessoa a se desviver, né? E, então, o que esses alternates fazem, né? Quais são suas características, né? Seus poderes? Eles interferem, então, em tecnologias antigas, né? Como câmeras, televisões, espelhos, janelas. Alguns voam, né? Eles são não corpóreos, existindo em espectros diferentes, o que torna praticamente impossível de matá-los. Depois que a vítima original morre, o alternate ele assume sua aparência, sua voz, como um sucesso assim meio variável. Então eles dão uma bugada de vez em quando, né? Parece uma TV falhando, parece que tá pulando o som, tá travando, tá com delay, tá com lag. Então eles entram e saem de televisões também à vontade, né? Uma imersão aí, uma tecnopatia. Então a lore, né, mistura o terror com uma alegoria religiosa, assim, bem pesada. É fortemente sugerido, então, que os alternates eles são demônios bíblicos e que o arcanjo Gabriel que aparece, né, ele é visto na série como, na verdade, um Satanás disfarçado. É implícito, então, que Satanás criou o primeiro alternate durante a criação de Adão e Eva, no paraíso, no começo, né, e que eventualmente sabotam o nascimento e a vida de Jesus, né, ganhando o controle simbólico sobre a humanidade. Então... Então essa série, ela referencia também a Arca de Noé e Maria e José, né? Mostra um desenho lá e fica bem sinistro o negócio. Então a reviravolta aqui central, né, da história é que ele aplica a própria regra nela mesma. Como assim, né? O intruso, ele sequestra milhares de crianças ao longo dos anos, né? Um cara que aparece na TV. Um dos protagonistas, o Adam Murray, então ele acompanha a trama achando que está investigando os alternates como membro de um grupo paranormal, né? Eles chamam de BPS, se não me engano. Ele descobre que ele mesmo era um alternate. A pele dele nunca foi dele mesmo, né? Ele acaba percebendo. E isso não é uma reviravolta de novela, né? É a tese do próprio terror virada contra o personagem. Por isso que a regra se volta contra ele mesmo, né? Você passa a série inteira desconfiado da tela, né? E o golpe final é desconfiar do protagonista. Então aí surgiu os rumores aí que a adaptação para o cinema, né, foi anunciado, né, que essa série está sendo adaptada. Depois de uma disputa, né, de 11 estúdios, né, que levou o projeto foi a United Artists, que é a Amazon MGM. Em parceria também com a Amblin Entertainment, né, a Paper Street Pictures. Com o próprio Alex Kister, né, que é o criador do Mandela's Catalog, né, todos os vídeos, né, que ele escreveu, dirigiu e produziu. E junto com ele vai ter o Tyler Clifton e o Steven Spielberg como um dos produtores. Então ele já vai ter já um pai aí, um produtor cabuloso já junto com ele. Né? Os caras estão pegando as histórias da internet, as creepypastas legais aí e estão ficando de olho. Ó, aqui tem coisa boa. Acabou a imaginação dos caras, estão indo na internet, atrás dos jovens, atrás dos alternativos. Se Hollywood então vai limar, né, de propósito aquele constrangimento técnico que fazia aquilo parecer real, né, aquela tosquice, aquele amadorismo, né, então se a adaptação vai virar aquilo exatamente aquilo que os alternates são na história, né, uma cópia bonita, né, que ocupou o lugar da original. Será então que uma bela obra aí da internet vai ser estragada por Hollywood? Eu não sei, né. Backrooms o pessoal gostou, tá gostando, né. Eu que tá dividido, tá meio que 880, ame ou odeie, mas pode ser que Mandela's Catalog fique bom. É uma história não tão linear, então eu recomendo que você entre lá no canal do Alex Kister, veja lá os 19 vídeos um atrás do outro. É um pouco difícil, assim, tem a legenda do YouTube automática, né, você pode utilizar ela, mas tem alguns momentos que a legenda falha e tal. Não é difícil entender a história, então eu recomendo que você assista ela, porque é um pouco difícil você tirar trechos e explicar pedaços, assim, pra você entender todo esse universo. Então assista a lore inteira do Mandela's Catalog e acesse o fandom também, que ele é muito útil, ele tem muita informação lá. Ele explica todos os personagens, todos os seres, todos os alternates, que é o anjo, o que é a cidade, tem um mapa interativo, tem muita coisa legal lá que o pessoal se dedicou há muitos anos já escrevendo lá e vale muito a pena você se aprofundar aí nesse universo. Antes de surgir o filme, então você já chega preparado, já não com os dois pés na porta, né, para criticar, mas para entender as referências, que é muito legal. Então comenta aí se você acha que Hollywood vai entender o que fez isso funcionar ou se vai transformar os alternates aí no próximo boneco de pelúcia aí do cinema aí do shopping. Pega aí o Café Trevoso para acompanhar se essa adaptação vai ser um terror de verdade ou se vai ser um terror com um nome grande.